A nossa história começa em 2030 em uma rua de um lugar chamado de Luochen, onde estava acontecendo uma pequena reunião, e um moleque estava tentando pegar emprestado 5 milhões de yuan. Enquanto isso, do outro lado da mesa, um cara chamado de Zhang Yang estava bem pleno fumando seu cigarrinho. E sendo o chefão da gangue de Dahai, Zhang Yang não estava ali para fazer caridade, e logo avisou que a brincadeira custaria muito caro, com juros que faria qualquer um chorar no banheiro. Porém o garoto não parecia nem um pouco preocupado em se enfiar em um buraco financeiro. O agiota então acabou explicando que a taxa diária era de 4%, o que significava que no fim das contas, o moleque teria que desembolsar pelo menos 7 milhões para quitar aquela dívida, e como garantia, o rapaz ofereceu a própria escritura da casa dele. Zhang Yang acabou dando uma olhada e viu que aquela construção era bem velha, o que valia no máximo uns 4 milhões, o que não tornava aquele negócio muito bom. Mas o jovem, fingindo desespero total, implorou por uma mãozinha, jurando de pé juntos que ele pagaria cada centavo assim que a bolada caísse na conta dele. E Zhang Yang, achando que estava lidando com mais um viciado no tigrinho que venderia até a própria sombra por uma aposta, resolveu dar uma apertada. Ele aceitou a casa como garantia, mas avaliou ela como 3,5 milhões, calculando que qualquer valor acima disso seria total prejuízo. O trato então foi fechado, e se em 4 meses a dívida de 4,9 milhões não fosse paga, o teto sobre a cabeça do rapaz com certeza mudaria de dono. O garoto acabou concordando, mas impôs uma condição misteriosa. 10 minutos depois, ele saiu dali com um sorriso que não cabia no rosto dele, e o saldo da conta era bem mais gordo do que ele queria. Quando ele mal virou a esquina, o rapaz já começou a rir da cara de Zhang Yang, achando que aquele mafioso era um verdadeiro otário. E o motivo disso é que ele já sabia que o fim do mundo estava batendo na porta, e ninguém cobra dívida tentando sobreviver no meio de um apocalipse insano. Esse jovem se chama Shen Xiao, e ele simplesmente tinha acabado de renascer. Em sua vida passada, ele viu a Terra ser completamente destruída por um desastre que fez o termômetro bater em 50 graus, transformando o planeta em um forno gigante por 3 dias seguidos. Enquanto isso, no escritório da gangue, Zhang Yang comemorava o ótimo negócio que ele fez, achando que tinha passado a perna no garoto e já planejava mandar o pessoal do cassino viciar os resultados para garantir que a casa caísse em suas mãos de vez. Shen Xiao seguia seu caminho, lembrando do caos que estava por vir. Vegetação seca, bichos virando monstros e a civilização simplesmente derretendo rápido até demais. Na época, ter comida e água era um verdadeiro luxo, e até as grandes estrelas de cinema se humilhavam por um pouco de comida e um gole de suco. Com a memória fresca e com o bolso cheio de dinheiro que ele não pretendia devolver, ele parou diante de uma sorveteria chique. Algumas garotas faziam fila para comprar um sorvete famoso e caríssimo, o tipo de coisa que Shen Xiao costumava comprar com sua antiga namorada, chamada de Liu Wanqing, algo que ele agora via como um investimento péssimo e sem retorno. E sentindo uma pontada de raiva ao lembrar do dinheiro que ele jogou fora com a sua ex, ele decidiu que agora o prazer seria só dele. Ele chegou na atendente e, para o espanto das meninas na fila, ele pediu 10 unidades de cada sabor disponível na loja. E uma das garotas, achando que esse moleque só tava querendo aparecer sem nem ter onde ele cair morto, duvidou da sua capacidade de pagar e prometeu que, se ele quitasse a conta, ela se curvaria diante dele ali mesmo. E Shen Xiao, com um sorrisinho de que estava guardando um segredo, aceitou o desafio e mostrou o saldo da conta dele, deixando a moça completamente em choque na mesma hora. A confusão foi tanta que o gerente, um homem chamado de Fei, apareceu para entender o que estava acontecendo ali, e Shen Xiao não perdeu tempo, perguntando quanto que custava levar o estoque inteiro da loja para casa. O gerente, sem entender absolutamente nada, calculou que sairia por cerca de 1 milhão de yuans, e para Shen Xiao aquele valor não era nada para garantir um estoque de gelo e açúcar durante o calor do fim do mundo. Ele então acabou dando uma entrada de 300 mil, passou o endereço para entrega e ainda pagou um sorvete para todas as garotas da fila, deixando muito claro que ele era o fodão daquela região, um homem que tinha um malote pronto para qualquer momento. E com o bolso cheio de grana e a moral lá no alto, Shen Xiao não amoleceu o coração pra garota que tinha o desmerecido na fila, e quando ela percebeu que aquele moleque estava dominando completamente ali, tentou ganhar um sorvete de graça com o seu charme, mas o moleque acabou sendo curto e grosso, já que a humilhação pública era o preço do ingresso, e sem saída, querendo provar que estava falando sério, a moça acabou se curvando diante de todos, engolindo seu orgulho enquanto saía sem sentir o cheiro do doce, e Shen Xiao apenas observava aquilo, pensando que gente metida desse jeito precisava aprender uma lição de realidade de vez em quando. Pouco tempo depois, ele estava sentado em um banco do parque, saboreando o tal sorvete assassino, e a textura de fato era muito divina, mas o verdadeiro espetáculo aconteceu quando ele ativou sua habilidade especial. O moleque descobriu que poderia manter qualquer item em um estado de conservação eterna, como se o tempo parasse dentro do estoque particular dele. Ter sorvete geladinho e comida fresca no meio do deserto de 50 graus era o maior trunfo que alguém poderia ter. O mais bizarro é que na vida anterior dele, esses poderes só apareciam depois que o mundo virou um inferno.
inferno, mas por algum motivo do destino, as habilidades renasceram com ele antes mesmo do primeiro raio de sol escaldante, e com esse poder nas suas mãos, ele já visualizava uma vida de rei no apocalipse, cercado de luxo e modelos, enquanto o resto do mundo brigava por ter uma casca de pão. Só que nem tudo era positivo. O celular dele acabou vibrando e o nome da tela fez o seu sangue ferver. Era Liu Wanqing. Na vida passada, ela apareceu como um anjo logo após a morte dos pais dele, mas esse anjo, na verdade, era uma vampira interessada apenas na herança e no apartamento dele. E Shen Xiao lembrou com muito ódio o quanto ele foi burro, sendo drenado emocionalmente e financeiramente por ela. E o pior de tudo foi a traição final, quando ela o entregou para um grupo de bandidos em troca de proteção de um cara mais forte, fazendo com que ele fosse espancado e morto sem direito nem um enterro digno. Porém, dessa vez, o jogo seria totalmente outro. Ao atender o telefone, ele acabou escutando a voz manhosa dela chamando ele de amor e reclamando que tinha perdido um colar de ouro. Em um hotel de luxo, ela se preparava para um encontro com um velho rico por 5.000 wons, mas queria garantir o extra com o namoradinho otário dela. E Shen Xiao, fingindo ser o bobão de sempre, prometeu comprar não um, mas 10 colares novos para ela. Ele inventou que ficou rico investindo em moedas virtuais e que precisava dela como testemunha para pegar um empréstimo maior, oferecendo 50.000 wons de comissão. E a ganância daquela mulher falou muito mais alto. Ela deu um gelo no velhote que estava esperando, prometendo ao rapaz que faria qualquer coisa pela grana, sem saber que estava apenas caminhando para uma armadilha de vingança que ele estava armando. Enquanto a vilã se perdia na própria cobiça, Shen Xiao focava no que realmente importava, sua fortaleza. Ele se reuniu com um arquiteto muito renomado, exigindo uma reforma que faria um bunker nuclear parecer uma casa de papel. O projeto incluía vidros à prova de bala, paredes reforçadas contra terremotos, painéis solares de última geração e um sistema de suporte à vida totalmente independente. Mas o cara achou que aquele moleque só poderia estar ficando louco, assistindo muitos filmes de ficção científica. Mas quando viu o saldo bancário do moleque e recebeu um depósito imediato de 1 milhão, ele acabou mudando de ideia rapidinho. O arquiteto achou que tinha encontrado a galinha dos ovos de ouro para alcançar a sua liberdade financeira, sem imaginar que quando chegasse a hora do pagamento final, o dinheiro dele não valeria mais de nada, até porque um papel higiênico valeria mais no apocalipse. Com a casa em obras, o próximo passo eram as armas. E em um mundo sem lei que estava por vir, um bom fuzil valia mais do que 1 milhão de wons. E ele marcou um encontro clandestino às 8 da noite em um lugar totalmente isolado. No caminho para o local, a cena acabou mudando drasticamente para uma garota correndo desesperada, sendo perseguida por vários malucos. No susto, ela acabou se escondendo atrás de Shen Xiao, implorando por socorro. E para surpresa dele, aquela moça era Li Yuyu, a deusa da época do colégio por quem todos os garotos babavam. E o líder daqueles caras, furioso, acabou puxando a moça pelo cabelo, exigindo um dinheiro que ela supostamente devia a eles. E mesmo sabendo que aquilo era confusão na certa, o instinto de proteção de Shen Xiao falou muito mais alto. Ele acabou encarando os caras, exigindo que soltassem a garota imediatamente. Um dos caras logo perdeu a linha e partiu pra cima de Shen Xiao, querendo ensinar ao rapaz que bancar de herói costumava dar muito errado. Só que o nosso protagonista foi muito liso e acabou se esquivando com classe, segurando o braço do cara tão forte que simplesmente acabou quebrando. De repente o sistema acabou aparecendo na frente dele, avisando que o sistema de colheita de emoções negativas tinha acabado de ser ligado, e aquele estava fazendo a festa com medo e a raiva alheia, enchendo o estoque de Shen Xiao. E ele achou aquilo muito estranho, já que na sua vida passada esse sistema não existia. Enquanto ele tentava entender o sistema, outro bandido, nada cavaleiro, acabou puxando a Yuyu pelos cabelos, dizendo que se Shen Xiao desse mais um passo, a moça com certeza iria morrer. Só que nessa hora, um desconhecido acabou surgindo do nada, voando com um tijolo na mão, acertando aquele cara em cheio, mandando um recado de que não era legal mexer com mulheres. O resto da gangue não gostou nada da audácia daquele maluco e partiu pra porrada com o novo ajudante. O novato era bom de briga e Shen Xiao resolveu entrar na dança. Em poucos segundos, os dois fizeram uma limpa nos vagabundos que estavam oprimindo ali Yuyu. Os bandidos simplesmente saíram dali o mais rápido possível, chorando e soluçando depois da surra, o que foi ótimo para o sistema, que se alimentou do pânico e da humilhação deles. E como recompensa por essa coleta farta, o espaço de Shen Xiao acabou ganhando uma expansão, e a mensagem foi clara: quanto mais ele fizesse os outros passassem por raiva ou dor, mais poderoso ele ficava. Shen Xiao gostou do esquema e achou um negócio bem lucrativo, e Li Yuyu, ainda meio trêmula, confessou que não esperava ser salva por ele e agradeceu de coração. Ele ajudou a moça a levantar, deu uma conferida básica para ver se estava inteira e ofereceu algo para ela se cobrir, já que a situação da mulher parecia estar bem feia. Ela agradeceu o cavalheirismo e saiu apressada para resolver seus problemas. Foi então que aquele rapaz do tijolo acabou se apresentando como Mu Qian. Shen Xiao quase deu um pulo, pois aquele era exatamente o homem que ele estava procurando
procurando, e Mo-Qian achou que o destino estava brincando com a cara dele, ao ver que seu cliente na verdade era um herói de rua, e ele começou com um papinho todo torto de vendedor maluco, falando de um tal de rei celestial e tigre terrestre, mas Shen Xiao acabou cortando o clima, dizendo que o cara tinha 250 anos, o que acabou deixando Mo-Qian completamente confuso e indignado, mas isso acabou gerando uma dose generosa de emoções negativas para o sistema de Shen Xiao colher, mas depois de dar uma risada da cara do vendedor, ele acabou dizendo que era só zoeira. Mo-Qian não curtiu muito a piadinha sem graça, mas acabou levando o cliente para um canto mais sossegado. Lá ele acabou sacando um revólver de fabricação russa, garantindo que o ferro era bruto e aguentava o tranco, mas avisou que o estoque de balas não era infinito, então não era bom ele sair dando tiro em qualquer coisa ou treinando em poste. E como ele tinha gostado do estilo de luta de Shen Xiao, ele resolveu dar um presente de amizade para selar aquela parceria. E o rapaz ficou todo animado, pensando se ele ganharia um silenciador, talvez uma maleta de luxo ou mais munição de brinde. E ao escutar esses pedidos absurdos, Mo-Qian ficou em choque, já que esse moleque era muito audacioso para um cliente novo. Já no mercado negro, a galera pagava o dobro só para ter o privilégio de comprar aquela peça. E aquele moleque ainda queria de brinde de inauguração. O vendedor estava tremendo de tanta raiva, perguntando se Shen Xiao achava que estava comprando uma geladeira ou um fogão com garantia estendida de uma loja de departamento. E para ele, teria sido muito menos estressante ser roubado do que aguentar aquela negociação. E claro, Shen Xiao faturou mais 2 pontos de fúria do vendedor. Para ele não perder a compra, ele acalmou os ânimos de Mo-Qian e prometeu que transferiria o dinheiro combinado. Pouco tempo depois, o cenário mudou para o encontro da Liu Wanqing, que estava muito bela e luxuosa em um vestido vermelho. Ela estava com uma cara revoltada pela demora e queria garantias de que não estava entrando em uma fria. Shen Xiao apenas sorriu, perguntando por que ela achava que ele teria coragem de passar a perna nela. E aquela garota, se sentindo a esperta da relação, lembrou que ele era o mesmo otário que quase vendeu o próprio sangue para dar uma bolsa de marca para ela. Então ela estava convencida que tinha um controle total daquela situação. Ela assinou o contrato de empréstimo com toda a pose do mundo. O responsável pela papelada até elogiou a letra dela, mas por dentro ele só estava rindo da burrice daquela mulher, sabendo que ela estava assumindo uma dívida impagável e que em breve ela seria sua serva particular para quitar aquele débito. O que ela não sabia é que aquela assinatura estava pagando os últimos detalhes da fortaleza de Shen Xiao. E logo depois, o rapaz acabou se encontrando com o mestre de obras da construção, que garantiu que a estrutura estaria seguindo os padrões militares mais rígidos e boa parte do serviço estava pronto. E o construtor estava doido para ver a cor do dinheiro, achando que Shen Xiao era uma mina de ouro fácil de explorar. E de volta ao sofá, Shen Xiao acabou ligando a TV e viu o jornal alertando sobre uma erupção solar sem precedentes. O mundo estava prestes a virar um forno gigante e o calor bateria recordes nunca vistos. Enquanto ele limpava seu revólver novo, ele sabia que a festa ia começar. Lá fora as vizinhas já estavam completamente suadas, reclamando daquele mormaço insuportável. Enquanto o vizinho esperto, com um megafone, avisava que a água e a luz iriam sumir e que era o último estoque de suprimentos para vender. Mas é claro que ele só venderia pelo preço certo. Enquanto o mundo estava começando a assar, um tal de Li Dafo estava rindo demais, achando que ia ficar milionário vendendo suprimentos a preço de ouro. Ele só não estava contando com um detalhe, já que o dinheiro não valeria de mais nada naquele mundo, algo que só o Shen Xiao sabia muito bem. Quando as vizinhas desceram para comprar frutas e reclamaram do preço abusivo, o vendedor rapidamente acabou mudando seu tom, já que ele viu coisas melhores nelas. E todo engraçadinho, ele ofereceu uma fatia do dele para elas provarem como era doce, dando até 20% de desconto e convidando as moças para curtir o ar-condicionado na casa dele. Mas elas, que não são burras, deram fora educadamente nele, mas o cara continuou insistindo para que estocassem tudo, até que um idoso apareceu pedindo desconto na água. E nesse momento, o cavaleirismo do Dafu simplesmente desapareceu, já que para homem não tinha nem sequer 1 centavo de desconto. E Shen Xiao assistia aquele show de camarote, lembrando muito bem de quem era aquela peça. No passado, Li Dafu acabou humilhando ele publicamente, gritando para todo mundo que o rapaz era um ladrão só porque ele pegou um objeto que tinha caído no chão para devolver. O vendedor acabou julgando Shen Xiao pela roupa suja e pela aparência humilde, fazendo a vizinhança inteira acreditar que o rapaz passava fome e vivia de pequenos furtos. Agora, o jogo já tinha virado completamente. Shen Xiao acabou se aproximando da banca. Ele viu um pacote de batatas fritas com preço muito absurdo e, com toda a ironia do mundo, perguntou se a batata vinha com a cura pro ataque cardíaco incluído naquele pacote. E Li Dafu ficou com muita raiva, mandando o rapaz sair dali se ele não tivesse grana. Mal sabia que cada veia saltada na sua testa era um depósito de pontos no sistema de Shen Xiao. E aproveitando a facilidade de irritar aquele gordinho, o protagonista perguntou se ele conseguia dormir em paz roubando os clientes daquele jeito. E o vendedor, achando que o calor tinha cozinhado os miolos daquele moleque, ameaçou partir pra ignorância. E sem perder a pose, o rapaz começou a fazer um diagnóstico médico improvisado, perguntando
perguntando se ele não estava sofrendo de insônia, fraqueza nos joelhos ou suores noturnos. E o Lee Da-fu acabou tomando um susto, já que ele realmente estava sentindo tudo aquilo, e Shen Xiao continuou zoando com a cara dele, dizendo que a aura do vendedor estava sombria e que os olhos dele pareciam sem foco, sugerindo até uma deficiência física no maluco. Muito irritado, o cara começou a gritar que não tinha deficiência nenhuma, mas Shen Xiao apenas pegou um pirulito, jogou uma moeda no balcão e saiu andando, soltando um aviso de que a raiva com certeza iria acabar matando o gordinho cedo demais, colhendo o resto dos pontos enquanto o outro se acabava de xingar sozinho no meio da rua. Naquela noite, lembrando de como foi pisoteado na vida passada, Shen Xiao decidiu que era hora de cobrar os juros. Ele usou seus pontos acumulados para expandir seu espaço em mais 200 metros cúbicos e ativou sua habilidade. Na manhã seguinte, o caos estava armado e Lee Da-fu chegou na loja e encontrou o armazém mais vazio que a conta bancária dele no final do mês. O estoque inteiro dele tinha sumido como se fosse mágica. O desespero do homem foi tão grande que ele acabou entrando em colapso, chorando e implorando por um milagre enquanto Shen Xiao assistia tudo isso pelas câmeras de segurança, tomando um refrigerante geladinho e vendo o sistema explodir de tantos pontos de emoção negativa, enquanto os clientes só viam a vergonha que aquele cara estava passando, e algumas velhinhas fofoqueiras já estavam espalhando que tinham visto uma sombra flutuante na noite anterior. O vendedor quase infartou achando que o lugar estava mal assombrado, e para dar o golpe final, Shen Xiao foi até o local e abriu um pacote de batatas, justamente uma das que tinham sumido, e começou a comer bem na frente do cara, comentando alto sobre o cheiro delicioso. Lee Da-fu avançou na direção dele como se fosse um touro, reconhecendo a embalagem e agarrando o cara pela gola, acusando ele de ser o ladrão, mas Shen Xiao só pediu que ele apresentasse as provas antes de falar bobagem, lembrando que a acusação falsa dá um processo bem doloroso no bolso, e Shen Xiao ainda disse que ficou com um pouco de pena do estado deplorável do vendedor e por pura bondade deixou o resto das batatas pro Lee Da-fu comer, e ele ainda deu aquela debochada clássica sobre como o estoque do gordinho estava limpinho, o que foi o estopim pro vendedor explodir de uma vez por todas. Lee Da-fu não engoliu aquela coincidência. No dia anterior, o moleque o ofendeu justo quando as mercadorias dele sumiram, e agora ele apareceu comendo exatamente o que estava faltando na prateleira. E pro cara a conta fechava, Shen Xiao com certeza era o ladrão. O gordinho estava muito desesperado para achar o culpado e descarregar toda a sua fúria. Mas não foi bem isso que aconteceu. Shen Xiao, sentindo o sistema apitar os pontos de raiva que recebia, ele acabou jogando para os vizinhos se eles achavam certo o dono do mercado tentar incriminar alguém só porque não sabe quem era o culpado, e também por não cuidar direito do próprio estoque dele. O pessoal não perdeu tempo e sacou os celulares para gravar tudo isso que estava acontecendo, dando total apoio a ele e deixando Lee Da-fu completamente irritado. Então nessa hora, Shen Xiao acaba fazendo um desafio para ele, convidando o vendedor para revistar sua casa, mas com uma condição: se ele não encontrasse nada, o gerador de emergência que ficava nos fundos do mercado passaria a ser dele como indenização, e que com toda certeza de que o prota era o culpado, Lee Da-fu aceitou a aposta na mesma hora, achando que aquele moleque estava apenas blefando com a cara dele. Chegando na casa de Shen Xiao, o vendedor e todos os curiosos caíram para trás. A mansão dele era muito luxuosa, tudo do bom e do melhor e roupas que custavam um rim. O gordinho acabou revirando cada canto, espionando até os detalhes mais íntimos, e simplesmente ficou em choque ao ver um baú cheio de ouro. Shen Xiao, apenas observando com um sorrisinho, perguntou se ele queria aproveitar e arrancar o assoalho também. E morrendo de vergonha sem provas, Lee Da-fu tentou dar no pé dali, mas o protagonista acabou barrando a saída, dizendo que o gerador agora tinha um novo dono. O vendedor tentou dar uma de desentendido, pedindo para esquecerem aquela bobagem, mas todo mundo que estava ali começou a cobrar a promessa dele, e Lee Da-fu, já cheio de ódio, tentou dar um soco na cara dele, mas Shen Xiao imobilizou a mão dele com tanta facilidade que foi até ridículo, fazendo o gordinho gemer de dor e gerar ainda mais pontos para o sistema. Sem saída, o cara prometeu que iria entregar o aparelho a ele, e Shen Xiao avisou que era bom ele correr, pois a energia seria cortada em breve e ele não estava nem um pouco preocupado se o lojista iria fritar de calor ou não. No meio dessa confusão, o telefone acabou tocando, e era Liu Wanqing com uma voz trêmula, dizendo que estava sendo seguida pela perigosa gangue de Dahai há 2 dias, e ela começou a cobrar muitas explicações dele, lembrando que ele tinha dito que a assinatura era só coisa de testemunha, e Shen Xiao acabou fingindo estar profundamente magoado com a desconfiança dela, pedindo que ela confiasse mais nele depois de tudo que ele já tinha feito por ela, e por dentro ele estava adorando ver que a gangue era rápida demais no gatilho, e ele quis saber se os bandidos já tinham o endereço dela, e ela garantiu que tinha dado um perdido neles nos becos, mas que agora estava morrendo de medo de acontecer alguma coisa. E para distrair a garota, ele começou uma chamada de vídeo e mostrou sua mesa, salmão fresco, iguarias finas e um estoque de refrigerante trincando de gelado. Liu Wanqing quase babou na tela, sem entender como ele tinha ficado rico da noite pro dia em uma crise climática, e vendo ele saborear o peixe e a bebida
bebida gelada enquanto ela passava calor e fome, a ficha dela finalmente acabou caindo. E a sua amiga interesseira logo mudou o discurso, dizendo que estava com medo de morar sozinha e sugerindo que poderia se mudar para casa dele para fazer companhia a ele e ajudá-la a relaxar. E Shen Xiao, lembrando que ela nunca deixava ele nem chegar perto da casa dela no passado, apenas sorriu e prometeu buscá-la à noite, assim que ela passasse o endereço que ela tanto estava escondendo. Só que a garota era esperta, vendo que o circo estava fechando para ela acabou mudando na hora o que ela estava dizendo. Ela começou a jurar que tudo o que aconteceu no passado entre eles não passava de águas passadas e que agora Shen Xiao era o seu cavaleiro fiel, o namorado que tinha um dever sagrado de protegê-la. E sendo muito burra, ela enviou o endereço da sua casa para ele, achando que aquele moleque ia voando para resgatá-la. Ela ainda tinha a audácia de acreditar que poderia manipular Shen Xiao como se ele fosse aquele mesmo otário de antigamente, aquele que ela nem deixava passar do portão do condomínio para não sujar a reputação dela. Enquanto Shen Xiao saboreava a ironia da situação, alguém começou a esmurrar a porta dele, e era a velha Wang, a vizinha mais folgada do bairro, trazendo um neto remelento que não parava de chorar por causa do calor. A mulher já foi logo empurrando a porta, dizendo que o ar-condicionado dela tinha pifado de vez, e como eles eram bons vizinhos, o rapaz tem a obrigação de deixá-los entrar para se refrescar um pouco. Shen Xiao acabou olhando para a cara de pau daquela mulher e veio uma memória na sua mente. Ele lembrou de quando era criança e ajudava a mãe dele a catar garrafas de plástico na rua. A velha Wang foi a primeira a apontar o dedo na cara deles, chamando eles de mendigo, exigindo que o segurança os expulsasse dali como se fossem lixos. Sem paciência para falsidade, Shen Xiao não quis saber de conversa fiada e deu um tapa na cara daquela velha para ela largar de ser besta. Ela ficou completamente indignada e com muita raiva, gritando que aquilo era coisa de 1000 anos atrás e que ele não poderia guardar rancor por uma bobagem daquelas. Mas o moleque nem se deu o trabalho de responder, fechando a porta bem na cara dela, deixando ela latindo do lado de fora com muito calor. A velha continuou esmurrando a entrada, amaldiçoando os pais mortos de Shen Xiao, o que só serviu para o sistema dele apitar loucamente com pontos de ódio que ela emanava. Lá dentro, no silêncio do seu ar-condicionado, ele tirou o chip do seu celular e, usando um número anônimo, fez uma ligação estratégica para a gangue da Hai. Com uma voz calma, ele acabou entregando o endereço completo da Wang Qing, avisando que ela morava sozinha e era um alvo muito fácil. Para ele, o show estava prestes a começar e ele queria ver o circo pegar fogo de camarote. Enquanto isso, Wang Qi estava toda iludida na casa dela. Ela já estava imaginando a cena, mudando-se para a fortaleza de Shen Xiao, desfrutando do gelinho e vendo o gado lamber os sapatos dela em troca de um copo d'água. Ela até acendeu um cigarro para comemorar o golpe certeiro, só que de repente ela acabou escutando batidas muito fortes na sua porta, e achando que o seu salvador tinha chegado cedo, ela abriu a porta com um sorriso, mas acabou dando de cara com um pesadelo. A gangue da Hai simplesmente invadiu o apartamento dela, e o líder, sem tempo para delicadezas, já deu um tapão na cara dela para ela aprender a não obstruir o caminho. Confusa e desesperada, ela gritava que o dinheiro era do Shen Xiao, mas aquele cara foi direto ao ponto, já que o papel estava assinado por ela, e quem assina é quem deve. Enquanto isso, os capangas estavam passando o rodo na casa dela, confiscando tudo que brilhava. Ela tentava ligar desesperadamente para o Shen Xiao para esclarecer o mal-entendido, mas o líder da gangue acabou se jogando no sofá dela, analisando as joias e bolsas espalhadas pela mesa, mas acabou falando que aqueles lixos não pagavam nem os juros do deslocamento da equipe naquele calor infernal. Wang Qi implorava para que eles fossem atrás do rapaz, vendendo a ideia de que ele era o verdadeiro magnata da história, cheio de recursos e muita comida. Ela tentou ligar novamente, de novo, mas a única resposta que recebia era a gravação fria dizendo que o número estava indisponível, e o líder começou a rir da cara dela, já que estava na cara que ela tinha sido descartada como se fosse lixo. Ele então acabou pegando ela pelos cabelos e começou a arrastá-la para fora, enquanto ela chorava e amaldiçoava Shen Xiao com todas as forças dela. E para salvar a própria pele, ela acabou abrindo o bico de uma vez por todas, contando sobre o banquete de salmão, ar-condicionado potente e as bebidas geladas que viu na casa do seu ex-namorado. O líder da Hai acabou crescendo o olho nesse papo dela, e ele percebeu que tinha um peixe muito maior para pescar naquele momento. E assim a cena acaba mudando pra rua, onde a velha Wang, movida por uma inveja que não cabia no peito dela, servia de guia para os bandidos pegarem o Shen Xiao. Ela apontava o caminho da casa do garoto com um sorriso muito maldoso, rotulando o moleque como se fosse um monstro por não dividir sua fortuna. E em troca de uma parte do saque e um pouco de sombra, a velha traidora estava entregando a cabeça do moleque em uma bandeja de prata. A velha Wang já estava até esfregando suas mãos, saboreando a ideia de ganhar uma fatia da herança de Shen Xiao. Ela já imaginava aquele moleque de joelhos, implorando perdão e entregando as chaves da mansão pra ela. Pra essa velha amarga, o protagonista era apenas um moleque metido que precisava de uma lição, esquecendo convenientemente que ela mesma tinha pisoteado o garoto e a mãe dele anos atrás. Zhang, o
cobrador olhava a fachada da casa e sentia que tinha alguma coisa muito errada ali. E um dos seus capangas, se achando o mestre do arrombamento, tentou avançar, mas ele mal tocou no chão e viu aquele engraçadinho tomar um choque absurdo. O cara simplesmente caiu tremendo e os outros caras com inteligência, olha, absurda, tentaram ajudar o maluco e entraram na corrente elétrica também. E enquanto o grupo de Zhang e a velha Wang ficavam ali assustados, um alto-falante instalado na parede começou a tocar uma musiquinha relaxante, com Shen Xiao cantarolando do lado. Do conforto do seu sofá, ele acabou pegando o microfone e avisou que eles tiveram sorte de terem pisado na grade elétrica só com um pé. Se não, meu filho, eles já teriam virado ali churrasco na mesma hora. Zhang perdeu a linha, gritando que era uma questão de princípios e que ele queria o dinheiro. E a velha Wang, revoltada como sempre, gritava que os pais de Shen Xiao criaram um monstro egoísta. Lá dentro, Shen Xiao saboreava um picolé trincado de gelado enquanto explicava matemática simples pro cobrador. O apartamento valia 4 milhões, mais que o suficiente para cobrir os 3 milhões e meio da dívida. Mas lembrou que o nome do contrato era de Liu Wanqing. Então, o problema era totalmente dela. E para encerrar aquela conversa, ele apertou um botão e deu mais uma descarga elétrica naqueles malucos. E os coitados já estavam até implorando para ele parar. E vendo que aquela fortaleza era impenetrável, Zhang bateu em retirada, prometendo que a gangue Danhai voltaria para cobrar a fatia com juros de sangue. A velha Wang ficou ali sozinha, tremendo de medo ao perceber que o moleque agora era um tubarão no meio do oceano. E a manhã seguinte já chegou castigando todo mundo com 52 graus. Enquanto o jornal noticiava mortes por insolação e o mundo derretia lá fora, Shen Xiao estava bem fresco no seu ar-condicionado. O grupo de mensagens dos vizinhos era um muro de lamentações e ataques, chamando ele de monstro por não dividir o estoque dele, e ele só sentia seus pontos de emoção negativa subirem como se fosse um foguete. Mas como esse maluco é ruim, ele resolveu jogar lenha na fogueira. Ele tirou uma foto da geladeira dele lotada de carnes, frutas, bebidas e mandou num grupo. E obviamente que o caos já foi imediato. Todo mundo tentou fazer aquela linha de pobrezinho coitado, pedindo um pouquinho, falando que tava passando necessidade, que ele não era tão ruim assim. Mas Shen Xiao foi direto. Ele disse que não era Papai Noel e muito menos pai de alguém. E se eles quiserem alguma coisa, era só trazer algo que tinha um valor igual. Esse cara daqui a pouco vai ter enchendo apartamento de mulher e depois vai mandar ralar, vocês vai ver. Lida Fu e a velha Wang quase infartaram de tanto ódio com o egoísmo daquele moleque. Mas a cada xingamento no grupo era lucro pro sistema. O painel acabou brilhando, avisando que ele atingiu 3.000 pontos, desbloqueando a habilidade de corte espacial. Ele testou em uma maçã e a fruta foi partida ao meio por uma fenda invisível no ar. E agora ele tinha os dentes e a mordida para enfrentar tudo que viria pela frente. E o que vinha era muito pesado. Um carro acabou encostando e dele saiu a Wang Qing e estava sendo escoltada pelo próprio líder da gangue Danhai, o temido Liu. O chefão estava ali para invadir o local e queria saber se a moça teria pena do ex. Mas ela, fria como sempre, declarou que Shen Xiao era só um lixo inútil e que o único desejo dela era ver ele morto. Nesse momento, os ratos de Lida Fu e o outro vizinho apareceram correndo, ansiosos para mostrar o atalho para o apartamento daquele moleque em troca de qualquer migalha de proteção. O bairro naquele momento tinha virado completamente uma terra sem lei. Os criminosos de Danhai saqueavam tudo. E o pobre do Lida Fu, ao ver seu próprio supermercado sendo invadido pelos mesmos caras que estavam tentando ajudar, tentou argumentar que eles eram parceiros. Os capangas de Liu apenas riram da cara dele, avisando que agora todo aquele território e tudo que havia dentro dele pertencia ao chefe. E o gordinho estava sentindo na pele que o preço da traição costumava ser bem alto. A Wang começou a se morder de preocupação, implorando para pararem com aquela palhaçada imediatamente, já que não tinham feito absolutamente nada contra a gangue. Mas no fundo ela estava muito arrependida. Ela viu que foi fominha demais e que sua ganância só serviu para deixar a sobrevivência deles mais lascada do que já estava. Enquanto isso, a turma da gangue Danhai brotava novamente perto do AP do Shen Xiao, que não estava nem ligando pra visita, estava só lá jogado em uma poltrona, mastigando como se não houvesse amanhã. O líder da gangue achou um desaforo do moleque continuar com aquela pose de bonzão, mesmo estando com a corda no pescoço. O bandido já foi logo avisando que não ia sobrar nem farelo do corpo de Shen Xiao. Mas o protagonista, com a boca cheia, rebateu dizendo que era muita falta de educação atrapalhar o almoço das pessoas. E muito ofendido com aquela grosseria, o chefão pediu pra todo mundo entrar agora mesmo. E aquilo acabou virando um festival de faca, canivete e o que mais que tivesse ponta. E Shen Xiao parecia estar dançando entre os ataques, equilibrando um prato de comida como se fosse o melhor garçom do mundo. Até que ele resolveu usar o prato pra batizar a cabeça de um dos engraçadinhos. Um cara veio babando em uma velocidade absurda pra cima dele, mas acabou sendo finalizado rapidamente. Mas nessa hora, um maluco apareceu com um machado atrás dele, forçando o moleque a quase apelar para os seus truques especiais. E assim, uma granada de gás lacrimogênio acabou voando no meio da
daquela bagunça, fazendo todo mundo que estava ali começar a chorar. O líder da Danhai, achando que Shen Xiao tinha trazido reforços, mandou todo mundo sair dali. Foi aí que Mu Qian surgiu do nada, comentando que o moleque sabe mesmo como arrumar uma confusão de respeito. O Shen Xiao quis saber o que o vendedor de armas estava fazendo ali, e Mu Qian, sempre de olho no lucro, acabou explicando que tinha uma mercadoria de boa qualidade e queria saber se o cliente estava a fim de gastar um pouco. Logo depois, Shen Xiao apareceu ostentando uma caixa de água bem gelada, e o Mu Qian, quase babando de inveja por causa daquele luxo em pleno apocalipse, pegou uma garrafa e começou a desenrolar um papo com seu amigo. Os homens de Liu Haifeng estavam atravessando os negócios dele, então ele decidiu investigar, e ele já estava desconfiado que Shen Xiao tinha um esquema muito forte para conseguir tantos suprimentos. Então ele resolveu propor uma parceria, e o plano era muito simples: passar a mão em toda a água do Liu Haifeng, esconder no esconderijo de Shen Xiao e vender por uma fortuna depois, já que com calor, a água valia mais caro que barra de ouro. E o Shen Xiao até curtiu a ideia de passar o rodo naquele maluco chato, mas na hora de dividir o bolo, ele deu um susto no seu parceiro. Ele propôs 9 partes para ele e apenas uma parte para o Mu Qian, e o vendedor acabou quase entrando em choque, dizendo que era mais honesto o Shen Xiao roubar ele de uma vez por todas. E esse choque foi tão grande que rendeu até uns pontos extras de sistema pro protagonista. E vendo que o colega estava fazendo o jogo duro, Shen Xiao ameaçou ir embora, mas o Mu Qian se jogou nos pés dele, implorando por um 8-2 só pra ele ter o que comer. Depois de muita choradeira, Shen Xiao acabou aceitando o trato, mas com uma condição: tudo que Mu Qian conseguisse pra vender, ele teria preferência, e o que ele não quisesse, aí sim o vendedor poderia repassar para os outros. Com esse acordo fechado, o plano era mapear a fortaleza do inimigo. O lugar era um formigueiro de gente armada, onde a água era usada para comprar tudo, e onde garotas capturadas, incluindo a Wan Qing, eram mantidas para servir os chefões. O Shen Xiao então acabou decidindo que ia entrar sozinho no ninho de cobra para achar o estoque principal, enquanto Mu Qian ficaria responsável por fazer barulho e distrair os guardas. O vendedor não entendeu como o rapaz ia carregar tanta água sozinho, mas o protagonista só deu um sorrisinho enigmático e pulou pra ação direto. Lá dentro, um guarda tentou dar uma de esperto pedindo identificação, e o Shen Xiao mostrou um cartão dizendo que o chefe tinha mandado conferir o estoque, mas o segurança não comprou aquela ideia, e sem tempo pra papo furado, o Shen Xiao, que antes só usava cortes espaciais pra fatiar frutas, resolveu testar aquela lâmina em alguma coisa mais carnuda, fatiando aquele maluco antes mesmo dele piscar. Um segundo guarda apareceu, desesperado, e começou a pipocar ele de tiros, mas o Shen Xiao acabou desviando de tudo, mandando aquele cara de ralo também. E assim que os tiros começaram a ecoar, a moto de Liu Haifeng ligou o turbo e começou a se mexer para caçar o invasor. E no meio daquele breu, Shen Xiao quase virou decoração de parede, mas uma mão misteriosa apareceu do nada e puxou ele para um esconderijo. E era a Li Yuyu, que apareceu ali pronta para dar suporte para ele. Mas ele, querendo ir direto ao ponto, nem deu corta para aquele papo furado dela sobre ter sido capturada, já que o foco dele era outro. Ele queria saber onde ficava o estoque de água. E a Li Yuyu era a guia turística perfeita para ele, já que os caras obrigavam ela a limpar o depósito de água todo santo dia. Ela sabia cada atalho e ainda deu a ideia de usar um balde vazio como isca. E o plano foi muito certeiro, já que aquele balde saiu voando, fez um barulho muito alto e atraiu todo mundo, inclusive um cara que carregava um lança-míssil só para garantir o exagero. Enquanto os caras estavam procurando fantasmas onde o balde caiu, a Li Yuyu levava Shen Xiao por um caminho sem câmeras. Chegando lá, ela mandou ele se tocar em algum canto e esperar a mágica acontecer. E usando seus truques especiais, Shen Xiao abriu um buraco na realidade e brotou dentro do estoque fazendo barulho muito alto. E um dos capangas que estava lá quase morreu ali mesmo de tanto susto que ele tomou. E antes mesmo que o cara pudesse perguntar se era o entregador de pizza, Shen Xiao simplesmente deletou aquele maluco. E o melhor de tudo é que enquanto o serviço era feito, ele faturava uma nota muito absurda em pontos de emoções negativas que a vítima soltava antes de apagar. Já do lado de fora, Li Yuyu roía suas unhas de tanta ansiedade. O tempo passava e nada do maluco aparecer, até que uma explosão gigantesca acabou clareando tudo por ali. Assustada, ela agarrou um tijolo, a arma oficial de quem não tinha nada pra bater, e ela estava pronta pra dar uma tijolada em quem aparecesse na sua frente. Um vulto surgiu e ela quase desceu a lenha, mas era só o Shen Xiao avisando que eles precisavam sair dali o mais rápido possível. E pra avisar seu parceiro Mu Qian, que vigiava de longe, Shen Xiao acabou dando um tiro pro alto, e esse era o sinal verde pro cara. Pegou um carrinho cheio de coquetéis Molotov e fez um festival de luzes e fogo no local. E no meio daquela confusão de pessoas correndo para apagar o incêndio, Li Yuyu acabou mostrando um beco que saía direto no portão sul. Foi aí que Lu Wan Qing surgiu do nada, se jogando aos pés dele e implorando para ser levada junto com ele. Ela apelou para o grande amor do passado e jurou que se ele tirasse ela daquele buraco, ela até esqueceria que ele usou
nome dela pra fazer as dívidas. Shen Xiao só olhou pra aquela garota fazendo aquele drama absurdo e falou que o problema era muito maior do que ela estava pensando. E a garota começou a chorar muito, contando que a vida ali era um sofrimento absurdo, servindo de consolo pra um monte de velhos e apanhando muito quando ela tentava se fazer de difícil. Ela acabou implorando por um teto, prometendo fazer qualquer coisa pra agradar ele, mas Shen Xiao tinha memória muito fresca. Ele lembrou muito bem de quando ela o chamou de fracassado e riu da cara dele por ser pobre, enquanto dormia com coroas pelas costas e ainda ajudava o Liu Haifeng a tentar matá-lo. E com o olhar de quem não esqueceu de absolutamente nada, ele perguntou se ela tinha batido a cabeça. Lembrar da sua morte na vida passada deu um gás extra pra ele. Ele deu um tapão na lata dela pra encerrar aquela atuação e seguiu viagem apenas com a Liu Yu. Abalada e furiosa, Liu Wanqing desferiu todo o seu ódio, o que acabou rendendo mais pontos na conta do rapaz. Enquanto isso, no depósito, o clima acabou pesando muito. Haifeng chegou gritando pela sua água, mas acabou encontrando cinzas e um recado atrevido na parede dizendo que a água tinha mudado de dono e que o próximo item da lista seria a própria cabeça dele. E antes que o chefe da gangue explodisse de raiva, Wanqing apareceu com uma história inventada. Diz que Shen Xiao fez todo aquele estrago, bateu nela e ainda xingou o chefe de lixo. E bem na falsidade, ela abraçou o líder e destilou seu veneno, fazendo o homem espumar de raiva e mandar toda a tropa dele pro portão sul. O Qian observava aquela confusão de longe, esperando os detalhes do plano. Quando o exército de Haifei apareceu, Shen Xiao notou que os caras foram muito rápidos, mas ele foi mais. Antes que a gangue pudesse encostar um dedo neles, ele acabou jogando uma tocha no chão e levantou uma barreira de fogo que separou os dois grupos. Haifeng ficou do outro lado, prometendo mortes terríveis, enquanto Shen Xiao só debochava da cara dele, agradecendo mentalmente por todo aquele ódio estar enchendo seu bolso de pontos. Os três estavam lá comendo do bom e do melhor, e Liu Yu agradeceu ele de coração, pois sabia que sem ele estaria naquele inferno até agora. Shen Xiao, por outro lado, foi muito humilde, e disse que era coisa de colega de classe e que graças a ela, ele percebeu que ainda existia gente nesse mundo doido que valia a pena confiar. Qian olhava para os dois, já imaginando que o clima era de herói que salvou a princesa, mas o que deixava ele realmente pensativo era o truque de mágica dele, já que como Shen Xiao conseguia esvaziar um reservatório gigante sozinho, e para ele, aquilo só poderia ser feitiçaria pura. E o Shen Xiao, sem querer revelar seus segredos, cortou o papo dizendo que tinha seus métodos e mandou o amigo parar de ser curioso, dizendo que ele precisava focar no que realmente importava naquele momento. Como vender toda aquela água sem levar um golpe ou tomar um tiro. Entre um gole e outro, Shen Xiao comentou com a Liu Yu que nunca mais ouviu falar sobre ela depois do ensino fundamental. E a moça, com um olhar triste, explicou que a maré de azar da família dela foi muito pesada. Em um flashback muito tenso, ela lembrou do dia que seus pais sumiram do mapa ao mesmo tempo. E para piorar o que já estava ruim, a realidade acabou batendo na porta. O local onde estavam simplesmente começou a pegar fogo. E pelas câmeras de segurança, Shen Xiao viu o desespero do povo lá fora. E Qian ficou muito irritado, sacando na hora que quem estava por trás daquilo era o próprio Haifeng, já que aparentemente aquele maluco estava querendo fritar todo mundo. Liu Yu sugeriu ajudar, mas Shen Xiao já estava manjando toda aquela jogada daquele cara. O líder da gangue queria usar o peso da consciência e da vida dos inocentes para amarrar o garoto. Só que o Shen Xiao da vida passada, aquele fracassado que todo mundo pisava, tinha ficado enterrado no passado. Haifeng gritava feito um louco, desafiando o rival a sair da toca e ameaçando transformar tudo aquilo em cinzas. E um dos capangas até comentou que se o fogo não pegasse o Shen Xiao, a fumaça daria conta do recado. E aquele cara estava sentindo um prazer doentio com aquele incêndio. Qian acabou avisando que o calor estava ficando insuportável e que o oxigênio ia acabar virando lenda ali dentro. Foi aí que Shen Xiao lembrou que tinha instalado o que havia de melhor em tecnologia na sua fortaleza. Ele apertou um botão e simplesmente do nada, o fogo começou a ser domado por um sistema de aerogel de nanograma, uma coisa fina de exército que deixou Qian de queixo caído. Haifeng não aceitava perder e mandou subordinados continuarem jogando molotov, mesmo que aquele lugar desabasse e virasse pó. Mas a notícia ruim veio logo em seguida, já que o combustível estava quase no fim e uma névoa branca esquisita começou a cercar os caras. E Shen Xiao, com um megafone na mão, acabou dando uma debochada básica da cara deles, perguntando se Haifeng já tinha brincado o suficiente de bombeiro, e o convidou para entrar e tomar uma água geladinha para baixar a pressão dele. E o líder da gangue quase infartou de tanta raiva, dando mais pontos preciosos para o nosso protagonista. E percebendo que a casa do cara era um bunker de respeito, à prova de tudo e autossuficiente, Liu Haifeng mudou a estratégia dele. Ele queria aquela mansão para ele. E como a força bruta e o fogo falharam, ele pensou em uma baixaria, colocando a culpa do sofrimento deles nas costas de Shen Xiao. A Wang, que não perde a chance de ser insuportável, começou a berrar e culpar o rapaz por ela estar pagando o pato também. Qian quis sair dali para resolver aquilo na mão, mas Shen Xiao sabia que ser bonzinho naquele mundo era pedir para ser enterrado. Mas quando
quando ele viu o velho Wang na mira do vilão, o único que na sua vida passada, que rezou por ele e lhe deu esperança, fez o jogo mudar completamente. Ele mandou Mu Qian ficar protegido e saiu para um acerto de contas, declarando que a briga era de homem para homem e que os inocentes não tinham nada a ver com isso. E o Hai Feng acabou abrindo um sorrisão vendo que o herói saiu do buraco, já começando a cobrar dinheiro e água. Só que Shen Xiao não estava ali para salvar o dia por bondade, e sim porque matar era chato demais. E sabendo que o seu rival cresceu administrando o cassino, ele propôs resolver a parada do jeito que o bandido mais gostava, fazendo uma simples aposta. Se Hai Feng ganhasse, levava o combo completo. Se perdesse, soltava o velho Wang e sumia dali com sua trupe. O cara acabou topando na mesma hora, lançando o desafio para uma rodada de vida ou morte. Sem tremer na base, Shen Xiao botou as cartas na mesa e apostou no grande. O clima acabou pesando de vez, e o que se viu ali foi um verdadeiro embate digno de mestres das apostas. Shen Xiao e Hai Feng lançaram os dados sobre os olhares sedentos dos capangas, e faziam um barulho ensurdecedor torcendo para o chefe como se estivesse em uma final de campeonato. E quando os caras pararam, o vilão acabou abrindo um sorriso absurdo, já que era 3-6, um 18 perfeito topo do topo. Mas o protagonista manteve a calma e soltou mais um debochezinho ácido. Disse que o rival estava com pressa demais e que o jogo nem tinha acabado. E com um movimento rápido e sarcástico, ele simplesmente fatiou os dados de Hai Feng ao meio, alegando que aquele material era de quinta categoria. E aquela cena deixou todo mundo assustado. Os moradores do prédio, assistindo de longe, não entendiam como alguém cortava os dados daquela forma. Mas a conta matemática de Shen Xiao foi implacável. Ele declarou que a soma das faces agora expostas dava o total de 21 pontos, superando o supremo do bandido. O recado foi direto, ele ganhou, e o velho Wang deveria ser solto imediatamente. E Hai Feng, claro que acabou espumando de raiva, berrando que aquilo só poderia ser trapaça, enquanto Shen Xiao só via seus pontos subirem muito. Perdendo a linha, o líder da gangue partiu pra cima querendo mandar o rapaz pro inferno. E era tudo que o Shen Xiao queria pra testar seus novos brinquedinhos. Ele desviou daquele ataque e detonou uma bomba de gás lacrimogênio que transformou o lugar em um nevoeiro. No meio da fumaça, os capangas começaram a gritar em desespero, e Hai Feng tentou botar ordem na casa e mandou todo mundo atirar pra qualquer lado. Mas o que se ouviu em seguida foram gritos de agonia, e quando aquela fumaça abaixou, o horror acabou sendo revelado. Seus homens estavam sendo partidos ao meio por algo invisível e muito letal. Desesperado, ele acabou apelando pra artilharia pesada. Ele sacou um lança-míssil, crente que ninguém sobreviveria àquilo. Ele disparou gritando que tudo que era de Shen Xiao passaria a ser dele por direito de conquista. Só que ele não contava com a barreira espacial. O míssil simplesmente acabou se espatifando contra uma parede invisível. E o deboche daquele moleque continuou, perguntando se o grande líder ia mesmo dar esse vexame na frente de tanta gente assim, e descumprir uma aposta de cavalheiros. Hai Feng tremeu tanto que deixou a arma cair no chão. O combustível dele tinha acabado e seus homens estavam virando presunto e o oponente parecia um deus intocável. E percebendo que aquela luta era ir diretamente pra morte, ele acabou mudando de plano na mesma hora. De bandido agressivo, ele acabou virando um amigo de longa data. Começou a implorar dizendo que tudo isso não passava de um mal entendido e que eles deveriam fechar um acordo de paz. E para tentar salvar o próprio pescoço, ele acabou oferecendo uma moeda de troca valiosíssima naquele mundo apocalíptico, um estoque secreto de medicamentos escondidos em uma fábrica abandonada no Distrito Oeste. E ele jurou que sabia a senha, tentando se tornar indispensável para ele. Mas Shen Xiao não é burro, apenas confirmou a história e disse que o assunto estava encerrado por aquela noite. Ele mandou a gangue circular, sabendo muito bem que senha nenhuma no mundo ficaria no caminho das duas habilidades espaciais dele. E depois que os bandidos baterem retirada, ele foi até o velho Wang e o tranquilizou. Enquanto isso, a vizinha chata, a velha Wang, só conseguiu olhar para ele com aqueles olhos arregalados de pavor, o que rendeu mais uns pontinhos extras para o estoque do rapaz. O velhinho agradecido ofereceu ajuda com plantas e o que ele mais precisasse, mas o rapaz só queria que ele descansasse um pouco. De volta ao QG da gangue Dan Hai, o clima era de velório misturado com conspiração. Hai Feng, bancando o gênio da estratégia, explicou para os seus capangas que a paz era só uma fachada para ganhar tempo. O plano era investigar o ponto fraco daquele moleque e matá-lo na primeira oportunidade para roubar todos seus suprimentos. Os capangas até se animaram, achando que o chefe era muito sábio por admitir que os projetos comuns não funcionariam. O problema é que o momento certo nunca chegaria. Shen Xiao estava vigiando tudo no topo de um prédio próximo, e antes mesmo que o cara terminasse de explicar seu plano maligno, um corte invisível e silencioso acabou encerrando a vida de Hai Feng permanentemente. O líder da gangue foi para outro mundo sem nem saber o que atingiu ele. Enquanto isso, as notícias do rádio e na TV só pioravam, avisando que o calor global iria fritar o planeta de uma vez por todas, e que cada um deveria fazer sua escolha para tentar sobreviver ao que estava por vir. E as notícias do rádio davam até opções
opções para todo mundo. Ou eles fugiam para os abrigos do governo no norte, ou ficavam onde estavam, esperando o resgate que nunca viria. Shen Xiao conhecia muito bem aquela história. Na sua vida passada, o tal norte era vendido como se fosse o paraíso, mas tudo isso não passava de um delírio coletivo. O verdadeiro inferno estava só esquentando os motores. E logo menos o mundo seria invadido por bichos mutantes que adoram calor, e humanos despertados queriam se matar por qualquer farelo de pão. Ele sabia que não dava para ficar sentado esperando o mundo acabar em um barraco, e o seu plano era transformar sua casa em uma fortaleza realmente definitiva. Só que do lado de fora, a vizinhança estava muito revoltada. Com as casas queimadas pelo incêndio e a barriga roncando de fome, o pessoal resolveu que a propriedade de Shen Xiao agora era patrimônio público. Começaram a esmurrar a porta dele, exigindo abrigo, comida e uma explicação por que ele era o único com a vida ganha enquanto eles estavam pastando no sol. A galera já estava até fazendo as malas mentalmente, pregando aquele discurso de sobrevivência coletiva. O famoso que é meu e o que é seu é nosso. Mas enquanto o circo pegava fogo lá do lado de fora, Shen Xiao estava em outro clima. Ele curtia uma musiquinha relaxante enquanto preparava uma carne muito suculenta. E para dar aquele toque especial de maldade, ele acabou tirando uma foto caprichada do banquete dele e mandou diretamente no grupo dos vizinhos. E o resultado disso foi uma chuva de pontos de ódio pra conta dele. E um vizinho estava com tanta raiva que estraçalhou o próprio celular dele no chão, jurando que aquele rapaz com certeza iria morrer. Ignorando o chilique coletivo, Shen Xiao decidiu que era hora de dar uma voltinha. O objetivo era a tal fábrica de remédios no Distrito Oeste, mas ele queria dar uma explorada nos terrenos antes de mergulhar de cabeça. Assim que ele botou o pé pra fora, já teve que mostrar que seus reflexos estavam em dia, porque seu vizinho mais gentil tentou dar as boas-vindas jogando um cutelo na direção dele. Mas vendo que o bloqueio não seria tão eficaz, Shen Xiao prefere desviar daquele cutelo. Os caras declaravam que ele deveria desistir daquela casa ou eles não iriam aliviar pra ele. Mas era Shen Xiao que na verdade não estava aliviando pra eles. Chegando bem próximo do careca, ele acabou segurando a mão na qual o homem empunhava um cutelo e torce o braço dele na mesma hora, fazendo o maluco largar a arma de tanta dor. Dessa forma, Shen Xiao acaba pegando a arma branca quando outro cara, também com cutelo, tenta atacá-lo. Só que Shen Xiao era muito esperto e já estava ligado em tudo isso. Vários homens tentaram atacá-lo ao mesmo tempo, mas ele consegue cortá-los todos de uma vez só, e assim um dos caras acaba caindo no chão, querendo saber se Shen Xiao se atrevia a matar pessoas em plena luz do dia, tendo certeza de que havia alguém vendo tudo aquilo acontecer. E Shen Xiao não entendeu o que aquele homem quis dizer com isso, e após falarem sobre matá-lo, Shen Xiao sentiu medo apenas de sujar suas próprias mãos com aqueles lixos, pois ele já estava ficando com um aspecto muito estranho na pele. O prata então julgava que matar aquelas pessoas deixaria tudo muito mais fácil para ele depois, já que naquele clima, infecções por feridas, úlceras ou outros problemas de saúde eram terríveis, e seria bem melhor deixá-los sofrendo até apodrecerem de tanta dor. Em seguida, a cena acaba mudando para o Distrito Oeste, na fábrica sobre a qual ele tinha ouvido falar do Haifeng. Ele chega ao local e vê que ali havia uma câmera, então ele rapidamente a quebra, entrando no local. Só que havia um gás venenoso e ele começou a tossir muito, então ele acabou percebendo que na verdade tinha caído em uma armadilha, e atrás dele tinha duas pessoas. Como ele ficou um pouco fraco e vulnerável naquele momento, um homem acabou se aproximando com uma máscara de gás e aplicou uma vacina nele. E aquele homem queria saber se ele estava se sentindo melhor, informando que aquele gás não era fatal, apenas causava um sentimento desagradável para quem inalava ele. Shen Xiao, muito assustado, queria saber quem eram aqueles dois. Ele não entende o motivo de haver guardas por ali, pois o líder da gangue Danhai não havia mencionado aquilo, mas aquelas duas pessoas não pareciam ser maliciosas com ele. O homem se apresenta como Lin Guodong, informando que era um pesquisador biomédico focado no tema de evolução humana em ambientes extremos, e ele também apresenta sua aluna, chamada de Su Hui, e acaba informando que era o responsável por aquele local, e a Su Hui acaba dando um oi pra ele. Lin Guodong continua explicando que o gás do lado de fora é uma medida de segurança necessária, mas confessa que estava curioso para saber qual ferramenta Shen Xiao havia usado, já que aquilo foi uma incisão muito única na sua opinião, e Shen Xiao ficou muito agradecido ao professor por ter salvado ele, mas nisso ele acaba ficando pensativo sobre a questão de Guodong ser um pesquisador biomédico, e ele acaba percebendo que aquele lugar é apenas uma sala de armazenamento de medicamentos. Guodong o leva até uma parte que estava cheia de medicamentos, e ele tinha certeza que Shen Xiao estava precisando daquilo e declarava que ele poderia ficar à vontade para pegar o que ele quisesse, e ele estava fazendo isso como pedido de desculpas pelas medidas de segurança, e também era como presente de boas-vindas para Shen Xiao. Então o moleque começou a pegar alguns medicamentos e os colocar na bolsa, agradecendo Guodong por aquilo. Em seguida, ele pega suas coisas e vai embora, só que Lin Guodong tinha certeza de que eles iriam se encontrar novamente. Depois a cena acaba mudando para Shen Xiao chegando em casa, e apesar de Guodong não ter lhe dado trabalho e no fim tê-lo salvo
salvado, o jeito que aquele pesquisador olhou pra ele trouxe arrepios na alma dele. E de repente, ele acaba vendo uma mensagem do grupo de vizinhos. Alguém queria saber quem tinha antibióticos e estava disposto a pagar um bom preço por isso. E Shen Xiao gostou muito de ver aquelas mensagens, pois ele tinha algumas caixas, mas de qualquer forma, ainda não estava disposto a vender. Então ele acaba tirando uma foto e manda no grupo, o que acabou deixando todo mundo mais revoltado ainda. E obviamente ele ganhando mais pontos com isso. Até que ele se dá conta que havia um rastreador na sua mochila, e ele ficou surpreso querendo saber quem colocou aquilo na sua bolsa e quando fizeram isso. De alguma forma, ele também estava disposto a jogar caso alguém quisesse jogar com ele. Depois disso, ele acaba encontrando um gatinho e coloca um rastreador no bicho, esperando que o gato leve o dispositivo a lugares que ele costuma frequentar. A cena então acaba mudando após o gato ter ido para diversos lugares, onde o computador mostrava um rastreamento muito confuso. Guodong olha para o monitor e tenta entender o que estava acontecendo ali, pois o padrão de movimentação de Shen Xiao estava sendo muito incomum. Mas nisso a cena acaba mudando para um rapaz querendo saber quem tinha remédios anti-inflamatórios, informando que seu irmão estava quase morrendo. Já outra mulher implorava para conseguir um pouco de água para o seu filho, dispondo-se a trocar seus livros ilustrados. Só que Shen Xiao lembrava muito bem daquela mulher na sua vida passada, pois ela usava sua simpatia para todos os gados caírem na isca. E esse era o truque barato dela para obter vários benefícios. Uma pessoa do grupo dos vizinhos começou a reclamar muito de Shen Xiao, dizendo que ele tinha muitos recursos e não queria dar um pouco para uma criança, o que era bem ridículo na visão de Shen Xiao, pois ele não era pai do moleque e a criança não era responsabilidade dele. Hipocrisia e chantagem moral não ia funcionar com ele. Ele então acaba vendo uma moça com caixas d'água e comida e declara que ela deveria compartilhar aquilo com a outra mulher que estava passando necessidades com o filho, e caso ela compartilhasse, ele daria o dobro a ela. A garota ficou completamente abismada com isso, vendo que ele tinha instalado câmeras no corredor, percebendo que embora ela tivesse sido muito cuidadosa, acabou sendo flagrada. Dessa forma, outros vizinhos queriam saber se ela realmente estava escondendo água de todos. Então todos eles vão até o apartamento dela e batem na sua porta. E como ela não atende, eles resolveram arrombar a porta dela na base do machado, exigindo que ela entregasse a água e a comida imediatamente, deixando bem claro que ela não deve forçar uma reação ainda muito pior do que essa. A mulher ficou muito apavorada e rapidamente eles começaram a saquear as caixas. E no fim de tudo, a mulher ficou absolutamente sem nada e começou a chorar desesperadamente. Enquanto aquilo acontecia, o irmão do rapaz que estava pedindo remédios anteriormente acabou falecendo, e o corpo dele começa a exalar um mau cheiro absurdo. Eles não sabiam o que fazer, e aquelas pessoas se sentiam abandonadas, como se ninguém se importasse com elas de verdade, até que de forma repentina, Guodong apareceu junto com a sua aluna, pedindo para que todos não entrassem em pânico. Ele acaba explicando que tudo o que devem fazer é manter a calma, identificando-se como uma equipe médica licenciada pela CDC da cidade, e ele afirma que estava ali para ajudar, pois sabe que todos estavam sofrendo muito. Ele diz que chegaram imediatamente após receberem um pedido, mas como a entrada estava bloqueada, acabaram atrasando um pouco. Guodong acaba explicando ao pessoal que não é tarde demais. Naquele calor intenso, os corpos devem ser submetidos imediatamente a um descarte profissional e seguro. Caso contrário, poderia haver uma epidemia de consequências inimagináveis. Então ele oferece às pessoas alguns comprimidos, desinfetantes e medicamentos básicos. E como as quantidades eram limitadas, todos deveriam distribuir de acordo com a necessidade. As pessoas ficaram muito felizes e começaram a agradecer o Guodong, sentindo-se aliviadas por perceberem que o país não havia esquecido deles. Mas no fim de tudo, o pesquisador biomédico estava ali procurando Shen Xiao, acreditando que o rapaz não podia ter ido tão longe. Shen Xiao estava do outro lado, em outro prédio, sem entender o motivo de Guodong estar ali por perto, e ele começa a questionar se aquele pesquisador não estava rastreando ele, mas de repente ele acaba recebendo uma notificação no celular com um alerta. Ele deveria tomar muito cuidado com aquele médico. Shen Xiao acabou ficando muito cabreiro com isso, querendo saber quem havia mandado aquela mensagem para ele, e em seguida a cena acaba mudando para um indivíduo distante, observando tudo isso com seu telescópio gigantesco. Shen Xiao percebe que havia mais alguém vigiando, e ele tenta ligar rapidamente para o número que enviou a mensagem, porém informado de que se tratava de um número virtual, o que prova que a pessoa estava escondendo sua identidade, e ele não fazia ideia se aquela pessoa estava sendo gentil ou se queria usá-lo para lidar com Guodong. Enquanto isso, Guodong estava lá embaixo com os moradores, querendo demonstrar gratidão pela ajuda, temendo problemas maiores com os corpos no local. O pesquisador recomenda que todos tomem muito cuidado com a insolação e o procurem caso sinta algum problema ou desconforto. Shen Xiao observa tudo isso muito atentamente, até que ele acaba notando algo na roupa do pesquisador que parece ser manchas de sangue, e ao mesmo tempo aquilo parecia algum tipo de reagente seco. Shen Xiao lembra que na sua vida passada, logo após o surto da onda de calor, equipes médicas apareceram em certas áreas coletando amostras de sangue dos moradores
em nome de prevenção de epidemias, o que foi seguido pelo misterioso desaparecimento de pessoas que possuíam corpos fortes. E logo em seguida, Guodong coloca um aviso no mural, um posto de verificação de saúde gratuito para tratar feridas e distribuir água. E todos naquele momento começaram a vê-lo como uma pessoa muito boa. A cena então muda para o gato no qual Shen Xiao havia colocado o rastreador. Guodong acaba encontrando um animal e comenta que não era de se admirar que o sinal estivesse tão estranho assim. Ele acaricia o gato, vendo que o bicho estava muito bem. De repente, o celular de Shen Xiao começou a vibrar e ele ficou muito irritado com isso, tendo certeza de que foi descoberto. E ele confirma que quem estava o rastreando era de fato aquele maldito pesquisador biomédico. Depois disso, as pessoas começaram a ir até o posto onde Guodong abriu, formando filas e sofrendo com o calor absurdo que estava ali. E todos estavam torcendo por uma chuva que refrescasse o ambiente. Guodong acaba atendendo todos, perguntando o nome, idade e sintomas. Ele atende um idoso chamado de Shen, de 76 anos, que diz não sentir desconforto apesar de ter pressão alta. Shen Xiao estava observando tudo isso de longe, e o velhote acaba questionando o motivo da coleta de sangue, e Guodong acaba explicando que era apenas um exame de rotina para não deixá-los preocupados. E Shen Xiao tenta entender as reais intenções daquele pesquisador. De repente o rapaz acaba chegando muito desesperado, informando que seu subordinado estava com ferimento infectado e implorando para que o médico salvasse seu irmão. Assim Guodong acaba pegando o remédio, explicando que se trata de um potencializador de amplo espectro, capaz de acelerar a cicatrização e resistir a infecções. O subordinado ferido acaba se aproximando e Guodong aplica a injeção na veia daquele cara, avisando que ele deve descansar por alguns dias para se recuperar. O rapaz agradece e acaba saindo. Shen Xiao continua observando, tentando decifrar o que estava acontecendo ali. Os dois saem do posto, mas o chefe do rapaz nota que algo estava estranho e pergunta se ele estava bem. Mas o rapaz começou a tremer muito, explicando que sente como se seus ossos estivessem queimando. E de repente, as veias dele começam a saltar de uma forma muito esquisita, começando a ficar tão exposto que chega até o rosto dele. E o cara, do nada, começa a demonstrar uma energia muito incomum, deixando seu irmão muito assustado, já que havia algo muito errado com aquele cara. De repente, o homem que estava machucado agora estava com o braço totalmente perfeito, levantando simplesmente outro cara pelo pescoço. O chefe do cara ficou completamente apavorado, querendo saber se ele estava confuso, e lembrando ao subordinado quem era que mandava ali. O subordinado, porém, acaba declarando que o chefe simplesmente o havia empurrado contra uma faca da última vez, e era por esse motivo que ele estava ferido. Mas de repente, alguém faz ele largar o homem, que cai duro no chão. O cara, completamente transformado, quer saber quem apareceu, e era o próprio Shen Xiao. O rapaz avança na direção dele sem pensar duas vezes, e Shen Xiao consegue esquivar com facilidade, mas percebe que a força daquele indivíduo aumentou muito. Suas articulações estavam completamente rígidas e a trajetória do ataque era totalmente reta, e ele conclui que aquilo não é, de forma alguma, uma reação normal a uma medicação. Shen Xiao prefere terminar as coisas ali e acaba cortando o cara de uma vez só, como se ele estivesse cortando naquele momento o mal pela raiz. E a cena muda para o Guodong, que estava completamente confuso, tentando entender o que foi que aconteceu, pois o sinal de posicionamento acabou parando. Ele lembra bem da vacina que havia dado aquele rapaz. Ela continha um rastreador de nanorobôs, então não devia haver problemas para monitorá-lo. No entanto, quando ele acaba encontrando um corpo no chão, ele fica muito assustado. Ele acaba pegando seu tablet e tira uma foto daquele corpo, observando que o homem que acabou perdendo a cabeça refere-se ao morto como um protótipo chamado de T7. Seu diagnóstico é de que houve um colapso nervoso após o estímulo excessivo, mas que isso não deveria ser a causa direta da morte. Ele então acaba recordando do ferimento fatal no corpo de Haifeng, e também as marcas de corte na fechadura da porta daquele dia, e tudo isso eram cortes suaves e muito limpos, e ele tinha absoluta certeza de que Shen Xiao estava por trás daquilo. O que deixa ele muito surpreso é que Shen Xiao fez isso sem equipamentos complexos ou armas pesadas, mostrando que não era um homem comum, e ele já sentia que Shen Xiao era muito especial, e ao ver aquele protótipo morto, confirmou sua teoria. Nisso, o rapaz que tinha sido agredido pelo subordinado que tomou a vacina começou a tossir muito, e Lin Guodong vai até ele e pede para que ele não se mexa, julgando que ele estava gravemente ferido e seus lobos pulmonares podem estar sangrando. O rapaz não entende porque Guodong estava ali, perguntando do seu subordinado. Guodong apenas diz que sente muito pelo amigo dele, mas logo mostra a foto de Shen Xiao, querendo saber se ele conhecia ele, e ele afirma que tem certeza que foi o Shen Xiao que matou o amigo dele, e garante que se soubesse onde ele foi, poderia esclarecer a verdade e impedir que ele mate mais pessoas depois. O rapaz acaba confirmando que conhece Shen Xiao e sabe onde ele mora, e Guodong, fingindo preocupação, diz que o rapaz precisava de tratamento profissional e o convida para o seu laboratório, alegando possuir os melhores equipamentos para isso. A cena então acaba mudando para o laboratório. O rapaz estava em uma cadeira de rodas, demonstrando preocupação e pedindo desculpas ao professor pelo incômodo. Ele quer
quer entender como seu subordinado ficou daquele jeito, pois ele estava bem antes da injeção e mudou completamente logo depois. Guodong acaba explicando que foi uma reação de rejeição extrema ao reagente, algo que era muito raro e promete providenciar o melhor tratamento para ele. Mas o rapaz, em choque, diz que não quer tomar nenhuma injeção não e pede alguns antibióticos para repousar em casa. E Guodong simplesmente acaba ignorando ele, declarando friamente que tudo aquilo era pela ciência. O cara começa a gritar desesperadamente ao ser colocado em isolamento. Enquanto isso, Shen Xiao estava deitado tranquilamente tentando decifrar os planos do pesquisador biomédico. E algo acaba chamando sua atenção, já que Guodong estava tocando seu interfone, pedindo para que eles conversassem um pouco. E ele acaba se desculpando pelo horário tardio e pelo calor insuportável. Só que Shen Xiao acaba abrindo a porta para ele, e questionando o motivo da visita dele tão tarde assim, Guodong acaba comentando que soube que Shen Xiao morava ali e pensou em visitá-lo. Shen Xiao nota a rapidez que o professor localizou ele e tenta entender a sua iniciativa. Logo depois, os dois estavam na sala de estar. O professor observa o ambiente e acha a casa dele muito especial. Ele nota que a estrutura era muito reforçada e fora do comum, chamando ela de abrigo para o apocalipse. Ele pergunta se Shen Xiao já sabia há muito tempo que as altas temperaturas chegariam, comentando que já ouviu falar de reformas que garantem 50 anos de sobrevivência, mas sempre achou que aquilo fosse coisa de profetas lunáticos. Para ele, tudo ali era muito fascinante, então ele vai direto ao ponto. Ele acaba explicando que um vizinho de Shen Xiao foi morto recentemente, assim como Hai Feng, que já havia causado problemas ao rapaz. Guodong acaba revelando que examinou os corpos, e ambos tiveram suas vértebras cervicais cortadas instantaneamente, e os cortes pareciam ser feitos por cirurgia laser, ferimentos que facas comuns ou até armas militares não conseguiriam produzir. E Shen Xiao, mantendo seu disfarce, sugere ironicamente que talvez as mortes tenham sido causadas por uma arma fabricada pelo mesmo produtor. O maluco estava praticamente debochando da cara dele, declarando que se soubesse algo sobre aquela arma, pudesse contar para ele. E o Guodong queria saber o motivo pelo qual o rapaz gostaria de adquirir algo assim. E Shen Xiao acaba explicando que era para cortar bife, pois quando estava congelado era muito difícil de cortar. Guodong então ficou sem palavras por um momento, até declarar que de qualquer forma, aquelas duas pessoas acabaram morrendo nas mãos da mesma pessoa, alguém com uma técnica muito profissional e não uma pessoa qualquer. E Shen Xiao continuava fingindo que não sabia de absolutamente nada, expressando para o professor que talvez aqueles caras tivessem muitas horas a mexer com quem não deviam. Guodong então acaba deixando bem claro que ficou sabendo que ambos tiveram conflitos com ele, mas Shen Xiao logo comentou que Guodong fazia piadas bem engraçadas, mas avisou que ele era apenas uma pessoa comum. Por isso, queria saber como que o professor presumia que ele pudesse ter uma capacidade daquelas. Além disso, o professor tinha ido encontrá-lo trazendo um kit médico. Shen Xiao acabou questionando se Guodong julgava que ele estivesse morrendo. Ele também ressaltou que não deu seu endereço ao pesquisador biomédico, querendo saber como aquele cara chegou até sua casa. Guodong acabou mostrando uma pessoa no seu celular, perguntando se o rapaz o conhecia e informando que aquele indivíduo havia dito onde Shen Xiao morava. Shen Xiao ficou muito surpreso, já que aquele cara era seu vizinho, chamado de Zhang Qian. Então ele quis saber aonde seu vizinho estava. Guodong acabou explicando que Zhang Qian estava gravemente ferido e recebendo o tratamento necessário para ficar bem. Shen Xiao sabe que Zhang Qian tinha uma vida muito difícil, e cair nas mãos de Guodong apenas piorou toda a situação. O médico acabou informando que Zhang Qian estava reagindo bem à nova terapia em um ambiente de alta temperatura, explicando que o corpo humano evolui muito, mas Zhang Qian parecia ter evoluído mais rápido que os outros. Shen Xiao começou a presumir que aquele professor esquisito estava fazendo experimentos em humanos, e assim perguntou qual que era o propósito de encontrá-lo. Nisso a cena acaba mudando para Zhang Qian, que naquele momento se levantava e seus sinais vitais flutuavam de uma forma muito violenta, enquanto uma mutação genética acontecia no seu corpo. Guodong mostrava o reforçador imunológico que desenvolveu, capaz de resistir a vários patogênios sob altas temperaturas e supostamente sem efeitos colaterais. E Shen Xiao, vendo a cor daquele líquido, comentou que parecia refrigerante de mirtilo e pergunta se era necessário agitar antes de beber. Suas palavras renderam pontos de emoções negativas vindo do professor. Shen Xiao acabou pegando a seringa para dar uma olhada, enquanto Guodong informava que sabia que ele não era um cara comum. O médico acabou avisando que a alta temperatura continuaria, o mundo mudaria e a taxa de sobrevivência para pessoas comuns seria menor que 10%, mas ele tinha certeza de que muitas pessoas iriam evoluir também. Shen Xiao então queria saber se a evolução seria da mesma maneira que estava acontecendo com Zhang Qian, e Guodong acaba explicando que aquele era um preço necessário para o progresso científico, já que alguém sempre tem que ir na frente. Como Shen Xiao possuía características evolutivas mais estáveis, o médico queria cooperar com ele para encontrarem um método no qual a humanidade pudesse se adaptar ao novo mundo, mas Shen Xiao acabou declarando que não estava nem um pingo disposto a fazer isso, e Guodong
Guodong acabou avisando que não seria necessário ter pressa para dar uma resposta, alertando que o calor traria novas infecções, doenças e criaturas mutantes. Dessa forma, a cooperação entre os dois traria o conhecimento e tecnologia necessários para viverem mais. Ele também deixaria o reagente com Shen Xiao, avisando que as portas do seu laboratório sempre estariam abertas para ele, e após isso ele apenas deu as costas. O professor viu que a qualidade mental e a consistência forte do Shen Xiao provaram que ele não era um cara comum, e ele tinha certeza que aquele moleque não poderia escapar dele. Shen Xiao, por sua vez, viu que o professor era um psicopata, fazendo experiências com pessoas vivas e falando aquilo em alto bom som. Ele precisava se livrar daquele professor para que seus dias pudessem ser mais tranquilos. Então ele acabou declarando que já que Guodong queria estudar a evolução, ele iria mostrar o que realmente era a verdadeira evolução. Em seguida, a cena muda para Zhang Qian, que estava no modo fúria. O processo de mutação foi completado com sucesso. Guodong observava tudo, muito feliz pelo processo ter funcionado, e ele viu que o ódio, o medo e a dor são de fato os catalisadores perfeitos. Dessa maneira, ele acabou avisando a Zhang Qian que ele havia renascido e entregou a sua primeira missão. Ele deveria ir até a casa de Shen Xiao para trazê-la ao laboratório, mas Guodong deixou claro que ele queria Shen Xiao vivo e intacto. Su Hui viu que seu professor estava usando pessoas vivas para criar monstros, e questionou se ele tinha certeza de que aquilo era a evolução humana de que ele tanto falava. Guodong acabou explicando a Su Hui que aquela era a primeira vez dela participando de um experimento, e por isso ele entendia muito bem a sua confusão. De qualquer forma, ela deixou bem claro ao professor que aquilo eram experimentos com humanos e que o limite ético havia sido cruzado. Só que Guodong fingiu não entender o motivo dela falar sobre ética, lembrando que a garota estava em pleno apocalipse solar, e a moralidade se tornaria apenas um luxo, e o sacrifício daqueles poucos seria trocado pela possibilidade de sobrevivência de muitos. E assim, ele aperta o botão para que Zhang Qian fique livre, avisando que era para ele trazer Shen Xiao vivo. Em seguida, a cena acaba mudando para o Zhang Qian procurando e farejando Shen Xiao, até que ele finalmente o encontra, e Shen Xiao queria confirmar se era realmente seu vizinho ali, sem acreditar que com apenas alguns dias, o homem estivesse naquele estado deplorável. Então ele se pergunta se deveria continuar chamando ele de Zhang Qian ou se deveria mudar para monstro. Aquilo deixou seu vizinho muito estressado. Ele declarava que iria matar Shen Xiao, gerando muitos pontos de uma só vez. O nosso prota acabou percebendo que aquelas emoções realmente são mais fortes após a transformação em besta e ficou muito mais fácil de receber pontos. Logo, ele começou a correr, atraindo o vizinho gigantesco para um lugar mais espaçoso. Afinal, não queria estragar a vizinhança mais do que já estava estragada. Eles vão para um estacionamento onde Shen Xiao decide testar seu corte espacial no oponente, mas ele simplesmente não conseguiu causar nenhum dano nele. Shen Xiao logo vê que a pele do seu vizinho havia ficado muito mais grossa, e Zhang Qian tenta atacá-lo novamente, mas Shen Xiao acaba se esquivando. Ele lembra que seu vizinho costumava ter muita força e nenhum cérebro, e ele percebe que naquele momento, Zhang Qian mal conseguia falar seu próprio idioma, o que deixava aquele monstro com mais raiva ainda, gerando muitos mais pontos. E Shen Xiao achava engraçado que como que um cara que já era feio demais conseguia ficar pior, percebendo que Lin Guodong tinha um gosto muito terrível. Mas de repente Zhang Qian parou do nada. Shen Xiao percebe que algo mudou, mas é surpreendido. O grandalhão aparece atrás dele e lança espinhos de ossos, atingindo ele. E Guodong estava assistindo tudo isso de longe, considerando a segunda mutação algo muito emocionante e ordenando que Su Hui registrasse todos os dados. E enquanto a Su Hui nutria dúvidas se aquele era realmente o caminho certo para salvar a humanidade, Zhang Qian se preparava e lançava uma habilidade nova, esquecendo completamente as ordens do professor e deixando claro que iria matar Shen Xiao. Naquele momento, Shen Xiao tenta outro corte espacial, mas não adianta de nada e ele acaba se ferindo, começando a sangrar enquanto o painel do sistema dispara um alerta de segurança. Shen Xiao acaba presumindo que precisava de apenas mais um pouco, então ele começou a dar aquela debochada e provocando Zhang Qian, perguntando se aquilo era tudo que ele tinha e chamando ele de porco-espinho. Zhang Qian sentia muita raiva e humilhação ao mesmo tempo, rendendo altas pontuações. Shen Xiao lembra do grandalhão de quando ele cobrava taxa de proteção no velho distrito, dizendo que naquela época ele pelo menos tinha coragem de pegar um cano de aço para atacar as pessoas. Mas agora, só porque ele tomou umas injeções diferenciadas e cresceu alguns ossos, estava se achando fodão do pedaço. Obviamente todo esse falatório deixava Zhang Qian com os nervos à flor da pele. Shen Xiao continuava, piorando a situação ao perguntar se Zhang Qian era um cachorro, já que Guodong mandava morder e ele ia sem questionar. Foi nesse momento que a fúria do monstro atingiu seu ápice, gerando mais pontos ainda, e Guodong também estava gostando muito disso, pois o pico emocional de Zhang Qian chegará a um ponto crítico, e ele adorava ver o fato de Shen Xiao estar estimulando o experimento até o limite. Su Hui ficou muito preocupada, tentando entender o que Shen Xiao pretendia fazer. De repente, Zhang Qian começa a lançar espinhos de ossos para todos
os lados. Mas o prota nem botava fé que era só isso, e continuou a provocação até conseguir uma pontuação necessária. E assim ele acabou desbloqueando a habilidade Fenda Espacial da Aniquilação. Ele evoluiu rapidamente e quando seus espinhos de ossos já estavam prontos, ele usa o poder novo, fazendo os projéteis serem simplesmente engolidos pelo vácuo. E o braço de Zanqian estava prestes a ser sugado também. O monstro, muito desesperado, acaba recuando. Shen Xiao então acaba removendo a coleira que estava no pescoço do vizinho e avisa o professor, através daquela câmera, que aquele experimento não foi muito bom e que da próxima vez ele deveria mandar alguém que soubesse lutar. Godon acaba ficando muito furioso com isso, mas logo começa a rir como se fosse um psicopata, vendo que Shen Xiao realmente era diferente de todos eles, declarando que vai capturá-lo cedo ou tarde. E vendo quão patético Zanqian acabou se tornando, Shen Xiao se dispõe a acabar com a vida dele ali mesmo, mas de repente uma pessoa acaba se aproximando, declarando que a luta foi verdadeiramente esplêndida, e Shen Xiao logo quer saber quem que era aquele intruso, e o homem acaba se apresentando como Shen Xingjin. Expressa que o cheiro da morte sempre é primitivo, mas elogia muito aquela batalha brilhante de Shen Xiao. Shen Xingjin afirma ter certeza de que aquela era a época do desespero, e os deuses ascenderiam. E nesse momento nosso prota já começou a preparar sua habilidade. Shen Xingjin continua falando, garantindo que Shen Xiao não era um produto inacabado criado por Godon, a quem ele se refere como uma pessoa muito louca. E ao perceber que aquele homem conhecia o médico, Shen Xiao questiona se ele era cúmplice, mas Xixin acaba negando, explicando que era exatamente o oposto disso. Ele estava ali para impedir que Godon continuasse criando tragédias. Ele revela que foi ele que enviou aquela mensagem anônima avisando para Shen Xiao manter distância do médico. E Shen Xiao queria saber como diabos ele conseguiu seu número. E Xinxin acaba explicando que o grupo Ark possuía uma vasta rede de inteligência e que ele representava essa organização. Ele convida Shen Xiao a se juntar a eles, prometendo trazer a verdadeira evolução. E Shen Xiao percebe que nessa vida, as habilidades despertadas em algumas pessoas aparecem muito mais cedo. Xixin finaliza explicando que eles não são como Godon, que acaba extraindo a vida em excesso e distorce a carne. O grupo deles era superior, mantendo a racionalidade e a aparência humana, mas o prota queria saber o que era esse grupo Ark, e Xinxin acaba explicando que era uma organização em busca dos despertados, e eles acreditavam que o mundo estava prestes a passar por uma mudança radical e que somente a verdadeira elite poderia embarcar nessa nova era. E como Shen Xiao possuía as qualificações necessárias, Xinxin deixou bem claro que ele poderia dar a ele o que Godon não podia, prometendo que Shen Xiao ficaria muito mais forte sem sofrer mutações grotescas. Ele manteria sua razão e controlaria seu poder, trilhando o caminho para se tornar um verdadeiro deus naquele mundo. Mas o nosso prota, porém, acabou percebendo que aquele homem não passava de um charlatão com aquele papo furado. Enquanto Xinxin ainda falava, o rapaz acabou usando seu corte espacial, e em um movimento muito rápido, cortou o cartão que estava na mão do recrutador. Xinxin ficou muito assustado com isso, e Shen Xiao acabou pedindo desculpas, fingindo que sua mão havia escorregado, mas acabou explicando secamente que ele odeia quando os outros tentam organizar sua vida, e ele não se importava com o grupo deles e nem com o Godon, já que naquele momento ele seguiria pelo seu próprio caminho. Ele já estava acostumado a ficar sozinho e não queria que ninguém o ensinasse como que ele deveria viver. Ele não precisava de grupo nenhum, e Xinxin percebeu que o rapaz tinha uma personalidade muito forte, e ao dar as costas, ele avisou que o mundo estava prestes a entrar em colapso, e que o conhecimento permitiria que quem tivesse ele sobrevivesse por muito mais tempo. Mas Shen Xiao acabou ignorando e de repente Xinxin simplesmente sumiu, deixando o último aviso de que as portas estariam sempre abertas para o rapaz. Mas Shen Xiao julgou que tudo aquilo era muito interessante, já que Xinxin demonstrou ser um cara muito estável, mas ainda assim contribuiu com uma boa quantidade de pontuação negativa para o sistema. Mas de qualquer forma, nosso prota estava disposto a quebrar seus limites. Mas agora havia a questão de Lin Godon. Ele colocou na cabeça que precisava acabar com aquele pesquisador biomédico um quanto antes. Enquanto Shen Xiao caminhava, ele corta a porta com um estalar de dedos, vendo vários tubos com experimentos dentro. Ele se questiona se aquela era a grande visão científica de Li Godon, e acha que aquilo era repugnante até demais. Um lugar como esse seria melhor se fosse queimado por inteiro. Mas de repente, o próprio Godon apareceu, dizendo que ele realmente veio. Mas no fundo ele já sabia muito bem que o garoto viria. Afinal, como que uma espécime perfeita como ele poderia se conectar com uma vida ordinária? O professor acaba comentando que parece que Zanqian
Xian havia falhado miseravelmente, mas se a derrota dele abriu o caminho para a chegada de Shen Xiao, então isso com certeza já foi o bastante para ele. Ele pergunta se o jovem estava pronto para se sacrificar pela grande causa da evolução humana, mas o homem ainda acaba debochando de Shen Xinxin, afirmando que ele e sua turma não passava de um bando de hipócritas disfarçados. E quando todo o verdadeiro salto no progresso humano foi alcançado pisoteando cadáveres e atravessando rios de sangue, para ele, o poder de Shen Xiao era um tesouro enviado pelos céus e não deveria ser desperdiçado. No entanto, Shen Xiao não parecia se importar e diz que pouco ligava para essas bobagens dele. Ele comenta que não daria atenção aos experimentos, mas que as coisas estúpidas que o professor fez, a pior foi perturbar sua paz e silêncio, e por isso agora ele teria que apagá-lo. Em seguida, ele acaba ativando seu poder contra o homem, porém o professor acaba falando que Shen Xiao era muito ingênuo, já que o havia deixado entrar e teria uma medida para fazê-lo ficar, se questionando se após aquela luta contra o Zhang Qian ele ainda tinha energia, e ordena que ele se submeta a ele e poupe muita dor de cabeça. Mas Shen Xiao acaba negando na mesma hora, e em seguida o professor pressiona o botão, quebrando vários tubos da sala. Humanos modificados avançam contra Shen Xiao ao mesmo tempo, mas ele facilmente desvia dos golpes, contra-ataca derrubando um deles. Enquanto os outros dois avançam, o professor pede para ele ficar, prometendo tornar mais forte do que ele já é. Shen Xiao pergunta se ele acha mesmo que esses monstros seriam suficiente para pará-lo, mas internamente o protagonista pensava o contrário, já que sua energia estava acabando e ele precisava terminar aquilo o mais rápido possível. E em seguida, ele acaba cortando os dois ao mesmo tempo com um único golpe, encerrando aquela batalha. Shen Xiao acaba afirmando que pensou que o oponente realmente teria alguns truques, mas questiona se aquelas 3 aberrações era tudo o que havia. E ele acaba falando que o professor Lin que era o verdadeiro ingênuo. Ele passou os últimos anos todos vivendo por nada. E antes que o professor pudesse responder, o velho simplesmente se ajoelha e começa a tossir, admitindo que Shen Xiao era realmente muito bom, mas revelando que havia transmitido todos os dados para o soro de mutação. Ele comenta que as sementes foram semeadas e que esse mundo ficaria cada vez mais interessante. Isso acaba deixando o nosso proto um pouco nervoso. Ao se virar, a assistente do professor diz que se ele sair assim, não chegaria em casa inteiro, e ela pede pro garoto relaxar um pouco, já que ela não era sua inimiga, e acaba explicando que em mãos tinha um soro de recuperação que ajudaria a estancar o sangramento e estabilizá-lo, mas ele hesita sobre o frasco, em dúvida se deve ou não usá-lo. Shen Xiao acaba ficando surpreso, mas a garota garante que o remédio era muito seguro e que sem ele, as feridas infectariam ele e com certeza ele poderia morrer, e ele pergunta por que ele devia confiar nela, já que Guodong morreu de repente e ela apareceu do nada oferecendo ajuda de uma forma muito conveniente para ele. Ela admite que ele tem razão e não culpa ele pela desconfiança, mas comenta que há algo ali que ele ainda poderia precisar, e se ele ainda tiver forças, ela pede para ele seguir ela. Já em outro lugar, a assistente diz que o professor sabia desde o começo que a onda de calor não iria acabar, e acabou acumulando recursos para si mesmo. Ele sempre pregava sobre dedicar a vida à ciência, mas no fundo ele tinha medo de morrer, e ela afirma que ele não precisaria mais disso já que ele estava morto, e avisa também que estava indo embora, deixando Shen Xiao livre para pegar o que ele quisesse. Ele pergunta por que ela estava partindo, e ela acaba explicando que quando se candidatou para ser assistente, acreditava que ele era um verdadeiro cientista, só que recentemente descobriu os experimentos em humanos, e mesmo não estando envolvida diretamente, ela se sentia cúmplice, e ela estava indo naquele momento para o centro de pesquisa no norte, para continuar o trabalho que deveria ter sido feito há muito tempo. E se ela sobrevivesse, desejava desenvolver uma cura real e não veneno, e torce para que no próximo encontro o mundo esteja muito melhor. Shen Xiao começa a vasculhar os itens e eram coisas raras como roupas resistentes a raios UV, antibióticos e pastilhas para purificação de água, e isso acabou deixando ele muito impressionado. Era uma pena, mas agora tudo pertencia a ele. Shen Xiao pegou o que ele queria e sem motivos para manter aquele lugar de pé, ele ateou fogo no local, e ao retornar para o seu apartamento, ele olhou para o termômetro e notou que a temperatura já havia passado de 58 graus. As notícias informavam a emissão de outro alerta vermelho. As temperaturas ultrapassaram os limites aceitáveis, causando a liberação de metano e fazendo com que o efeito estufa entrasse em ciclo vicioso e irreversível. Nesse momento, o sistema acabou informando que ele não possuía pontos suficientes e que seu armazenamento estava cheio. Shen Xiao acabou refletindo que precisava aprimorar sua força o mais rápido possível. A água havia se tornado uma moeda de troca valiosa e ele precisava coletar as taxas do sistema. Mais tarde, ele foi se encontrar novamente com o homem de antes, e quando o cara se aproximou, Shen Xiao perguntou se ele viria trocar produtos por água, mas o cara questionou quanto ele conseguiria em troca de suas mercadorias, e Shen Xiao respondeu que o valor de mercado seria facilmente de 2 garrafas, mas que por ser um cara razoável, cobraria apenas uma.
Mas o cara não gostou nada da proposta, o que fez Shen Xiao reagir, e já que ele estava ficando todo bravinho, o preço aumentaria. Ele exigiu que o homem agradecesse ao irmão Xiao e admitisse que ele era um verdadeiro santo. E com a irritação daquele cara, Shen Xiao ganhou 33 pontos de raiva. E diante daquela recusa inicial de repetir a frase, o preço subiu ainda mais até que o homem finalmente cedeu e repetiu o que foi ordenado. E satisfeito, o protagonista disse para ele trazer mais produtos da próxima vez, prometendo que o deixaria trocar por meia garrafa. Depois, Shen Xiao acabou encontrando o velho Wang e perguntou por que ele ainda estava acordado. O idoso acabou explicando que Liu Yun estava criando um neto sozinha e a criança havia sofrido uma insolação. Com corte de água e energia, ela simplesmente não conseguia se virar, então ele estava tentando levar água para ela. Shen Xiao alertou que deveria se preocupar apenas consigo mesmo, mas o velho Wang respondeu que, embora ele soubesse disso, ele não suportava ver uma criança sofrer, e ao entregar a água, a mulher agradeceu chamando o velho Wang de santo, e ele pediu que ela desse o líquido para o garoto. No entanto, assim que o velhote fechou a porta, a mentalidade da Liu Yun revelou-se ser outra. Ela pensava que o velho era um idiota por perder metade do dia dele para conseguir apenas 2 garrafas, e ela já planejava chorar um pouco mais no dia seguinte para enganá-lo novamente. Mas de repente, um homem de óculos apareceu do nada, perguntando o que a trazia ali naquela hora. Liu Yun acabou entregando a garrafa de água para ele, afirmando que aquela era a homenagem de hoje. E eu tô ligado que vocês gostam muito desse tipo de obra, mas infelizmente não tem mais capítulos dessa. Mas eu prometo pra vocês que se vocês deixarem muitos, mas muitos likes nesse vídeo, eu vou trazer a parte 2 pra vocês assim que lançar mais capítulos. Lembrando que comentários e hype ajudam a trazer mais rápido ainda. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o YouTube não tá recomendando vídeo pra todo mundo. Mas é isso, muito obrigado por me assistir até aqui, até o próximo vídeo e valeu!